Ok, pronto. Então, boa noite a todos. Vamos dar sequência, então, a mais uma reunião hoje do Serviço de Gastroenterologia Clínica do Hospital do Servidor Estadual. Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar um tema que eu acho que está bastante em voga hoje em dia na gastroenterologia, né? Acho que, espero que grande parte de vocês tenham tido a oportunidade de assistir a aula recente que teve no curso da FBG, né? Esse tema já foi abordado, e uma coisa que me chamou muita atenção naquela apresentação foi a questão de como a dinâmica do tratamento dessa entidade relativamente nova na gastroenterologia vem a cada ano sofrendo modificações de qualquer forma, né? Certos conceitos iniciais depois foram sendo revistos em si, e várias mudanças ocorreram num intervalo bem curto de tempo, né? De qualquer forma, existem diferentes estratégias terapêuticas, né? Então, o diagnóstico em si da esofagite eosinofílica, ela em si não vem, está bem consolidado em si nesses últimos anos, né? Mas a dinâmica do tratamento ainda tem muitas nuances ainda, ou questões ainda não bem respondidas, né? Então, eu achei interessante trazer esse assunto mais focado mais especificamente no tratamento, exatamente para ajudar a gente tentar ver, à luz do conhecimento atual, quais são as opções em relação ao tratamento em si, né? Então, vamos lá. Eu vou começar com um caso clínico do nosso serviço, né? Acho que é um paciente, não sei se é da Roberta, eu acho, tem até a impressão que sim. Que a gente apresentou no ano passado também, num evento, né? Que eu acho que ilustra bem a característica em relação a essa doença, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela, então. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Assim que compartilhar, vamos lá. Muito bem. Vou colocar lá no início. Pronto. Muito bem. Então, em relação à esofagite eosinofílica, né? Começar com o caso clínico, aí depois, na sequência, a gente vai, na segunda parte, falar sobre a questão desse guideline americano, focado, que saiu pela Associação Americana de Gastroenterologia, que acabou de ser publicado, né? Que ajuda a organizar um pouco melhor as estratégias terapêuticas. E, ao final, então, eu vou estar fazendo comentando alguns dois aspectos controversos em si no tratamento, que é a questão do uso de corticoide tópicos a longo prazo e o papel da dieta em adultos em si, né? Então, em relação ao caso clínico, né? Trata-se, então, de uma mulher do sexo feminino, de 29 anos, é uma médica, natural e procedente de São Paulo, que veio com uma queixa principal de entalamento ao se alimentar, né? Ela procurou o ambulatório de gastroenterologia com relato de que desde a infância apresentava episódios intermitentes de disfagia para sólidos, isso não acontecia com alimentos líquidos ou pastosos, e, além disso, ela referia alguns episódios de impactação alimentar nos últimos meses, e que levou, então, a procurar passar em avaliação especializada, né? Ela negava pirose ou regurgitação, sintomas típicos de refluxo, não tinha dor torácica e nem sintomas de plenitude pós-prandial, né? Ela refere ter iniciado o uso de BP algumas semanas antes da consulta, né, por conta própria, e referiu alguma melhora da frequência dos episódios e sua intensidade, né? Ela tinha um histórico de atopia na família, né? Não tinha alergias alimentares, nem cirurgias, estava usando, então, uma dose de omeprazol de 20 miligramas há 2 semanas. Não tinha, negava tabagismo, etilismo, né? Na história familiar, só o pai com hipertensão. No exame físico, nada assim digno de nota, né? Ela fez uma endoscopia que mostrou, então, a mucosa espessada com estrias longitudinais, pontos esbranquiçados, aqui vocês verem aqui no alto, nessa primeira imagem em si. Foram feitas biópsias ao longo de todo, conforme manda o protocolo, né? Ao longo de todo o esôfago proximal médico distal, né? Idealmente 6 biópsias. E nesse achado, então, foi vista uma substenose focal de aspecto inflamatório de mais ou menos 10 milímetros na transição escamo-colunar, né? E adiante não tinha nenhum achado assim outro maior, só uma gastrite anatemática leve de antro, né?
E no anato patológico veio realmente uma eosinofilia esofágica com mais de 15 eosinófilos em campo de maior aumento, né? Na consulta, então, a partir desse outro exame, então, foi iniciado o pantoprazol 40 miligramas e solicitado nova endoscopia depois de 3 meses após o início do tratamento. Então, nesse primeiro momento, optou-se por fazer o tratamento com inibidor de bomba, né? Já com a dose mais adequada, né? Ela tinha começado com uma dose considerada baixa, né? E retorna ao ambulatório assintomática após esse período com novos exames, né? Então, passado 3 meses com inibidor de bomba, o paciente, então, repetiu a endoscopia de qualquer forma, e ao olhar a ectoscopia não tinha nenhum achado assim que chamasse atenção de qualquer forma, né? O exame endoscópico veio normal, né? Foram feitas as biópsias de qualquer forma, que também houve remissão também da infiltração de eosinófilos, então mostrando uma resposta inicial muito boa, né? E os trabalhos mais ou menos respaldam, né, de que o inibidor de bomba é uma opção interessante. Tá? Com o tempo viu-se que não é através da supressão ácida que o inibidor de bomba atua, né? Ele realmente tem uma ação inflamatória, realmente, já que com o tempo começou-se a estudar em modelos animais, também conseguiu-se comprovar, então, por microscopia eletrônica, que ele realmente interfere em relação também a permeabilidade esofágica e diminui, então, a passagem de antígenos, elementos inflamatórios, então, acaba tendo essa contribuição. Os trabalhos falam que as respostas, às vezes, variam, de pelo menos 1/3 responde, alguns trabalhos falam que 50% a 60%, então a resposta é bastante variada. Aqui um exemplo que a resposta inicial foi muito boa, né? Mas a gente sabe que existe uma série de outras variáveis, aspectos genéticos que estão sendo estudados em si, fatores atópicos e outros mecanismos envolvidos em si, né? Tá? Existe uma preocupação também da chance de progressão da doença, que ela pode sair de uma fase inflamatória e partir também para uma fase já com presença de estenose e fibrose, né, onde às vezes tem que lançar mão de outras estratégias, como até a dilatação esofágica, né? E outra coisa que chama atenção na doença é a diferença de padrão em relação à manifestação na infância e no adulto, né? Na criança predomina muito mais sintomas inflamatórios, então os pacientes em geral não vão ter impactação alimentar ou disfagia. A queixa principal é má aceitação alimentar, vômitos e regurgitação, são os sintomas mais típicos na criança. E já no adulto, que às vezes pode ter um diagnóstico um pouco tardio, né? Já predomina sintomas já mais inflamatórios, possa já ter estenose. Então, o sintoma que chama atenção no adulto é exatamente a disfagia e impactação alimentar, né? Aqui são alguns, na tabela 3, são alguns diagnósticos diferenciais possíveis de qualquer forma em si, né? Tá? Lembrando que para o diagnóstico também é importante você avaliar também o estômago, também para avaliar, e no âmbito geral, um outro aspecto também que deve se salientar é que você pode ter sobreposição também de doença do refluxo, né? A endoscopia, você tem aspectos bem característicos, né? A presença desses pontos esbranquiçados, aqui a mudança do padrão que a gente observa em relação ao edema, né? Aqui na figura lá no alto, do lado esquerdo, a gente observa um padrão considerado adequado, e no outro você tem o desaparecimento quase que completo do padrão vascular da mucosa. Então, esse empalidecimento da mucosa, né, também é um achado muito característico, de qualquer forma. E aqui a presença desses sulcos, também nas figuras mais abaixo, de qualquer forma, né? Então, dando esse aspecto de papel crepom, como se fala, né? E nos adultos, né, predomina mais o padrão, os achados fibroestenóticos, a presença desses anéis, esses estreitamentos em si, né? Essa mucosa, às vezes, também um pouco friável na passagem do aparelho também, então isso também pode ser observado, né? E a importância também de se sempre biopsiar na suspeita desse diagnóstico, né? Uma endoscopia normal não descarta essa possibilidade, é fundamental a avaliação histológica de qualquer forma, né? Os aspectos histológicos em si também, os eosinófilos aumentados em campos de maior aumento, maior ou igual a 15, é o marcador maior, mas existem também outros elementos
que podem também contribuir para o diagnóstico: microabscessos eosinofílicos, o aumento dos espaços intercelulares dilatados, né? Uma mucosa espersada com hiperplasia da camada basal também é outro aspecto também que chama atenção, né? Em relação ao tratamento, aí que entra essas questões, né? Essas nuances da dieta, medicamento, dilatação, e aí no intuito de a gente ajudar a esclarecer um pouco melhor, a aprofundar um pouco, acho que é importante então a gente partir para a segunda etapa dessa discussão, que é exatamente a questão desse guideline de qualquer forma, né? Tá? Então, eu vou dar uma parada aqui interromper meu compartilhamento de tela aqui para a gente poder, então, partir para essa discussão desse guideline em si, né? Caso alguém queira comentar alguma coisa do caso, tudo também, depois, ao final, vai ter oportunidade, né? Então, vamos lá? Vou compartilhar aqui. Tá, perfeito. Esse caso até ilustra uma questão, muito bem, essa paciente tem uma excelente resposta, por exemplo, nesse caso mostrado, né? Mas a grande questão é, se ela não tivesse tido uma resposta assim adequada, a gente partiria para já usar o corticoide, já usar também o corticoide tópico. Então, é um exemplo de um caso onde algumas perguntas ficam no ar de qualquer forma, né? Então, acho que esse guideline ajuda nesse sentido, né? Muito bem, já estamos com a tela aí. A palavra é sua. Obrigado, doutor. Boa noite, então. Iniciar a discussão aqui do guideline que foi proposto para a gente estar apresentando, né? O guideline foi publicado em 2020 pela Associação Americana de Gastroenterologia, diz respeito ao manejo de esofagite eosinofílica. Primeira consideração, na verdade, o guideline é bissocietal, né? Foi desenvolvido conjuntamente entre a Associação Americana de Gastroenterologia e a Força Tarefa Conjunta em Abre parâmetro isso na prático imagem, de... André, para a gente ver. Peraí, doutora. Pronto. Perfeito. Muito Tá bem. bom? Sim, sim. Então tem essa questão inicial. Opa. A doutora Márcia está pedindo para entrar também. Sim, perfeito. Vou admitir aqui. Opa. Só um momento. Só um momento, peraí. Ativar. Acho que... pronto, agora foi. Deu certo, doutor? Deu certo. Beleza. Essa questão inicial, o guideline é bissocietal, tanto da Sociedade Americana de Gastrologia como a Força-Tarefa Conjunta de Parâmetros Práticos de Alergoimunologia. O autor faz uma breve introdução sobre a esofagite eosinofílica, uma condição clínica mais recentemente descrita, né? Ele coloca como no começo de 1990. Também faz uma associação que, apesar de ser uma condição inflamatória, TH2 associada a antígeno alimentar, também tem evidências de estar associada à sensibilização aeroalérgena e doenças atópicas concomitantes, por exemplo, rinite alérgica, asma e dermatite atópica. Para a elaboração do guideline foi utilizada a metodologia GRADE, baseada em um formato de perguntas e respostas, formato PICO, né? E essas perguntas, na verdade, foram focadas nos aspectos terapêuticos da esofagite eosinofílica. Uma definição preliminar, o guideline considerou como boa essa resposta terapêutica, né, em indução de remissão histológica, que foi definida como a gente conseguia atingir uma contagem inferior a 15 eosinófilos por campo de grande aumento na biópsia esofágica. Seguindo aqui... tá. Algumas definições ainda também, as definições sobre a metodologia GRADE, com relação à força da recomendação e a qualidade de evidência, como elas são definidas por esse método. O slide seguinte aqui mostrando um overview, né, de todas as recomendações que são feitas no guideline. A gente não tem as perguntas associadas, na verdade a gente tem algumas perguntas a mais do que foram geradas recomendações. No total foram 17 perguntas, sendo geradas 12 recomendações com relação a essas perguntas. Um dado interessante aqui que logo de cara a gente já vê com relação à qualidade da evidência, a maior parte das recomendações tem um grau de evidência que é considerado muito baixo ou baixo. Apenas 3 recomendações com relação à terapêutica atingiram um nível de recomendação moderado. Seguindo também aqui,
explicando um pouco sobre a estrutura do slide, a pergunta que motivou a recomendação sempre vai estar no campo, aqui no canto superior direito da tela, e a recomendação do guideline aqui no canto superior esquerdo da tela, junto do grau de recomendação e da força da evidência. Uma consideração preliminar, assim, com relação às terapêuticas tradicionais, que a gente tem inibidor de bomba de próton, corticoterapia tópica e algumas terapias dietéticas, de um modo geral, o guideline fala que é preferível optar por qualquer uma delas no lugar de, na verdade, de não se realizar tratamento da doença. Então, tendo isso em vista, a primeira recomendação, na verdade, já fala com relação ao uso de inibidor de bomba, né? Recomenda essa utilização ao invés de nenhum tratamento. Essa recomendação é baseada em 23 estudos observacionais que avaliaram resposta histológica com o uso de inibidor de bomba de próton. E se atingiu uma taxa de resposta geral de aproximadamente 42%. Importante falar que nessa análise não foi atribuído pesos para os trabalhos individualmente. Seguindo na análise estatística, houve falha de remissão histológica em aproximadamente 66% dos pacientes, 2/3 dos pacientes, comparado a mais de 85% dos pacientes no braço placebo, dado que atingiu significância estatística. Por outro lado, com relação à eficácia real, é difícil estimativa qual que é o real benefício do uso de inibidor de bomba, se para mais, para menos, por conta da grande heterogeneidade dos estudos, quer dizer, possível viés de seleção dos pacientes, desenho de estudo, e questões com relação à própria forma como foi empregado o inibidor de bomba e qual inibidor de bomba empregado. Ainda com relação ao desenho dos estudos, né, a maior parte dos estudos foram não comparativos, de braço único, retrospectivos. Outra característica aqui fez diminuir a qualidade da evidência a qualidade da evidência da recomendação. Por outro lado, uma questão que o autor coloca, e isso vai ser bem recorrente em alguns comentários das recomendações, para algumas terapêuticas mais bem estabelecidas, então, sempre meio que o autor acaba falando para indiretamente individualizar o tratamento, qual que seria a melhor opção, tendo em vista a preferência do paciente, questões sociais, eventualmente financeiras também. Com base nisso, ele apresenta aqui terapia de BP baseado no seu perfil de segurança e facilidade de administração, eventualmente pode ser considerada como uma linha terapêutica inicial para iniciar a terapêutica nesse grupo de pacientes. Outra questão é agora com relação à comparação da eficácia entre as diversas modalidades terapêuticas. Na verdade, é limitada essa comparação, porque a maioria dos estudos com outras modalidades terapêuticas excluíram os pacientes que responderam aos inibidores de bomba, ou eventualmente eram pacientes que já tinham DRGE documentada. Seguindo para a segunda recomendação, diz respeito ao uso de corticoterapia tópica, recomenda-se, então, na verdade, sugere-se a utilização de corticoterapia tópica no lugar de nenhum tratamento. Recomendação baseada em 8 RCTs, né, 8 estudos placebo controlados duplos cegos, com N razoável de 437 pacientes. Esses pacientes foram seguidos por uma média de 8 semanas, e onde foi comparado o tratamento com budesonida tópica ou fluticasona tópica versus placebo. Aquela questão da seleção dos pacientes, né? A maioria dos estudos requeriam não resposta a um trial com IBP ou excluiu pacientes sabidamente portadores de DRGE. Desses 8 estudos, 2 estudos utilizaram formulação específica para o tratamento de esofagite eosinofílica, enquanto o restante utilizou formulações desenvolvidas para o tratamento de asma, coisa que gerou, na verdade, uma certa heterogeneidade durante a avaliação desses estudos. A recomendação, novamente, foi baseada em uma análise conjunta desses trials, desses estudos, apesar da grande heterogeneidade entre eles. Houve falha em atingir o desfecho primário, né, em atingir a remissão histológica em aproximadamente 1/3 dos pacientes, comparado a mais de 85% no braço placebo, dado que também atingiu significância estatística. Com relação aos eventos adversos, tem estudos a curto prazo e a longo prazo. Estudos a curto prazo não observaram risco aumentado de evento adverso no grupo tratado com corticoterapia tópica, mas um dado que não atingiu relevância estatística. Por outro lado, estudos a longo prazo ainda estão em andamento.
Seguindo, a próxima recomendação diz respeito ao uso de terapia atópica em detrimento de terapia sistêmica, né? Sugere-se a utilização de corticoterapia atópica ao invés de terapia oral. A recomendação é feita com base em apenas um estudo randomizado, que compara o corticoide tópico com o corticoide sistêmico. É interessante que, inicialmente, a resposta histológica foi similar, mas, a partir da 4ª semana, houve uma melhora histológica mais importante no grupo tratado com corticoterapia sistêmica. Por outro lado, o significado dessa diferença é desconhecido, pois a melhora sintomática foi similar em ambos os grupos e taxa de relapso também foi parecida, na verdade, foi igual em ambos os grupos. Com relação às complicações sistêmicas, elas foram mais prevalentes no grupo corticoide sistêmico, 40% versus 15%. Na verdade, esses 15% de complicação com a terapia tópica eram basicamente de candidíase oral. Outra questão que o autor coloca, também bem interessante, que possivelmente corticoides sistêmicos poderiam ter um lugar, poderiam ter um benefício adicional em pacientes que foram refratários, né, corticoterapia tópica. Mas essa possibilidade ainda é desconhecida, ainda não tem estudo suficiente. Na verdade, ele não cita nenhum estudo nesse sentido que poderia estar corroborando uma eventual recomendação nesse sentido. Seguindo a outra recomendação, a gente começa agora a falar, na verdade, sobre as terapias dietéticas, né? A primeira recomendação diz respeito a tratamento com dieta alimentar. Recomenda-se, na verdade, sugere-se novamente que a dieta alimentar é melhor do que nenhum tratamento. A recomendação é baseada em 6 estudos de braço único, sem grupo controle e natureza observacionais. Nesses estudos indicaram que poucos pacientes não conseguiram atingir remissão histológica, ou seja, a maciça maioria conseguiu atingir remissão histológica. Os estudos, na verdade, não foram comparados com placebo, né? Não tinha um braço placebo, então foi feita a comparação indireta com séries históricas de grupo placebo em estudos que foi comparado com a corticoterapia tópica. Com essa comparação foi conseguido atingir, na verdade, um RR de 0,07 com significância estatística. Agora, algumas questões, na verdade, com relação à dieta, né, questões que poderiam estar associadas à dificuldade de implementação, segmento, principalmente se relacionam, na verdade, com a dificuldade em adesão a essa terapia. Por outro lado, também existem alguns prejuízos, eventualmente, numa população infantil, prejuízo no desenvolvimento motor oral, isolamento social e, obviamente, questão de custo da dieta alimentar e necessidade de endoscopias repetidas durante o follow-up desses pacientes. A recomendação seguinte fala sobre a eliminação empírica, né, de 6 grupos alimentares. Novamente, ele sugere que essa possibilidade em detrimento da não realização de nenhuma forma de tratamento. A recomendação é baseada em 10 estudos que demonstraram efetividade de eliminação com uma taxa de resposta geral de 68%. Os estudos eram majoritariamente, na verdade, todos os estudos parece que eram observacionais de braço único e, novamente, grande heterogeneidade entre si, principalmente pela questão de quais grupos eram incluídos, eventualmente eram incluídos mais, eventualmente outros grupos eram excluídos, após a realização de teste cutâneo para definição de reação alérgica. Novamente, não havia um braço placebo nesses trabalhos, então a comparação foi indireta, sendo atingido um RR de 0,38 com significância estatística. De novo, aquelas questões intrínsecas das terapias restritivas alimentares, né? Algumas questões com relação à real efetividade dessas que foram atingidas nesses trabalhos, com relação à metodologia. Eventualmente, alguns desses trabalhos excluíram pacientes com uma adesão dietética, ou relapso não foi muito bem definido por uma reintrodução incompleta ou inconsistente da dieta durante o follow-up, e as outras questões que, na verdade, diriam respeito ao follow-up, como principalmente com relação à necessidade de endoscopias repetidas e questão de adesão a longo prazo após a identificação desses gatilhos alimentares. Outra preocupação que o autor cita é com relação ao possível desenvolvimento de novo de alergia alimentar e já mediado com a reintrodução desses grupos alimentares. Próxima recomendação com relação... Desculpa, aqui está cortando meu slide. Próxima recomendação, que novamente diz respeito a uma dieta
com eliminação de alguns grupos alimentares, mas baseadas em testes alérgicos realizados previamente. E o guideline, os autores, na verdade, sugerem que a realização dessa forma de dieta é melhor do que nenhuma forma de tratamento novamente. A recomendação é baseada em 12 estudos observacionais de braço único, e eles, na verdade, na análise conjunta, reportou uma falha em atingir remissão histológica em aproximadamente 49,2% dos pacientes. A comparação com o placebo foi indireta, foi atingido um RR de 0,57, mas com significância estatística. Obviamente, houve grande heterogeneidade entre os estudos, principalmente por conta dessas as técnicas diferentes utilizadas para a testagem dos alérgenos. Questão dos riscos, dos prejuízos, a mesma questão das outras formas de dieta. Na sequência, a 7ª recomendação começa a falar sobre a terapia de manutenção, né, a necessidade de terapia de manutenção, e a recomendação, na verdade, diz respeito especificamente sobre a terapia de manutenção com corticoterapia tópica. Sugere-se a realização dessa forma de terapêutica sobre nenhuma forma de manutenção. Antes de falar especificamente, né, dos agentes terapêuticos que poderiam estar sendo empregados, o autor faz uma breve justificativa, né, justifica essa necessidade de terapia de manutenção a longo prazo, porque a gente sabe que é uma doença, uma condição de natureza crônica inflamatória que, se não for tratada, vai estar associada com complicações, incluindo estenose esofágica. Mas, ao mesmo tempo, no momento, existem poucos estudos e evidências para definir o que constituiria uma terapia de manutenção adequada, efetiva, para a esofagite eosinofílica. Na sequência, agora especificamente, na verdade, com relação aos medicamentos, primeiro avaliado corticoterapia, né? Corticoterapia tópica foi avaliado tanto em um RCT como em estudos observacionais de braço único, seja sem comparação com placebo, mas um RCT comparou budesonida em baixa dose versus placebo. Foi observada a redução significativa na densidade de eosinófilo, porém, ao final de um ano, apenas 36% dos pacientes conseguiam manter uma contagem inferior a 5 células por campo de grande aumento. Provavelmente essa redução da efetividade foi atribuída, né, à dose inferior à dose de indução de remissão, mas também o autor cita que não é possível excluir desenvolvimento de corticotolerância ou seleção de pacientes corticorefratários ao longo desse segmento. E os estudos observacionais, na verdade, só corroboram essa conclusão que atingiu o estudo clínico randomizado descrito anteriormente. Com relação aos inibidores de bomba, tem 3 estudos observacionais, primeiro são descritos 3 estudos observacionais no guideline, todos de braço único. Eles notaram uma resposta lógica sustentada na maioria dos pacientes, mesmo havendo redução da dose do IBP. E com relação às dietas restritivas, dietas de eliminação, existem poucos dados na literatura disponíveis quanto à efetividade a longo prazo com o seu emprego. Recomendação seguinte, na verdade, agora sobre as terapias endoscópicas, né, especificamente a dilatação endoscópica em pacientes com estenose esofágica em um contexto de esofagite eosinofílica. E o guideline sugere a realização dessa forma de tratamento sobre nenhuma forma de tratamento. Coloquei um slide, mas está bom. Os autores realizaram uma revisão sistemática que identificou melhora sintomática em 87% dos pacientes que passaram pelo tratamento. Por outro lado, constata-se, obviamente, que não houve benefício histológico na eosinofilia com a realização da dilatação esofágica. A revisão técnica que os autores fizeram também não identificou, né, mortalidade associada com o procedimento. Na verdade, o que mais foi identificado como evento adverso foi dor torácica ou desconforto torácico. Menos frequentemente, houve hospitalização, perfuração e hemorragia significativa, mas uma parcela bem menos frequente dos pacientes. O autor cita aqui, na verdade, que, novamente, aquela questão das preferências, da receptividade, das preocupações do paciente. Ele coloca que, eventualmente, o paciente pouco receptivo poderia ser tentado inicialmente tratamento com IBP, terapia com corticoterapia tópica, terapia dietética,
antes de se passar para dilatação esofágica, mas, ao mesmo tempo, o cenário ideal seria a combinação dessas medidas, ou seja, a dilatação esofágica mais a terapia específica para a doença. Na sequência, o autor fala agora, na verdade, sobre algumas terapias experimentais, né? A maioria delas com pouca evidência, pouco trabalho na literatura. A primeira delas é no que diz respeito ao anti-L5, né? Os autores recomendam, na verdade, a utilização dessas drogas apenas no contexto de um ensaio clínico, de um trabalho científico, mas eles acreditam que existe um substrato fisiopatológico que poderia justificar a utilização desse tipo de droga na esofagite eosinofílica, porque, na verdade, a citocina se relacionaria à maturação e liberação de eosinófilos. Agora, existem dois RCTs, né, que, na verdade, 3 RCTs, 2 que utilizaram mepolizumab e um que utilizou reslizumab, e compararam esses pacientes com versus placebo, né. Importante citar que os pacientes em ambos os grupos desses 3 estudos já apresentavam falha terapêutica prévia. E, na verdade, qual que foi a conclusão? Que houve redução de eosinofilia, porém, mais de 90% dos pacientes não atingiram remissão histológica, dado que também não atingiu significância estatística. Outra questão também, que melhora sintomática nesses trabalhos foi comparada com o grupo placebo e não houve melhora com relação ao placebo do ponto de vista da sintomatologia. Próximo grupo de drogas, o anti-L13 e antireceptores alfa e do IL4, novamente os autores recomendam a utilização apenas em um contexto de ensaio clínico. Também provido de um substrato fisiopatológico poderia justificar a utilização desses agentes, e também existiria uma justificativa mais histórica, porque esses agentes são utilizados em outras condições similares, do ponto de vista de reação inflamatória em via TH2, como dermatite atópica e asma. A gente tem 3 estudos, 3 RCTs, o primeiro deles com uma droga anti-L13, o que é a X576. Esse estudo não atingiu o desfecho primário, foi um estudo negativo, não conseguiu atingir redução de 75% no pico de eosinófilos. E a contagem média dos eosinófilos esofágicos foi mais baixa do que no grupo controle, mas sem diferença significativa na sintomatologia. Segundo estudo, avaliou outra droga anti-L13, o RPC 4046. Nesse estudo, houve melhora histológica e houve melhora endoscópica comparado ao placebo. E a terceira droga, o terceiro estudo, avaliou o dupilumab, onde foi demonstrada melhora sintomática, histológica e endoscópica quando comparadas ao placebo. 11ª recomendação diz respeito com relação ao uso de anti-IgE, né? A única droga, na verdade, o guideline inteiro que é recomendado, que sugere-se contra a utilização em qualquer contexto no tratamento de esofagite eosinofílica. Primeira questão, o autor coloca que não existe um substrato fisiopatológico que poderia justificar sua utilização no tratamento da doença, e também existe um RCT que avaliou o seu uso e não houve melhora nem do ponto de vista histológico, nem do ponto de vista clínico sintomatológico. A última recomendação do guideline, na verdade, diz respeito a outras terapias consideradas experimentais ainda, mas cujas drogas já são mais bem estabelecidas na literatura para outras condições. E todas essas drogas são sugeridas apenas em um contexto de ensaio clínico também. São as montelukast, cromolina, imunomoduladores e anti-TNF-alfa. Anti-TNF. De novo, todos os agentes possuem poucos estudos, a qualidade da evidência desses estudos é baixa, e em alguns casos o substrato fisiopatológico poderia justificar a utilização desses agentes também bem limitada. Primeira droga, na verdade, o montelukast, um antagonista de receptores de leucotrieno, foi avaliada em um RCT, não como um indutor de remissão, mas como droga para a manutenção da remissão terapêutica. E esse RCT especificamente não observou nenhuma diferença com relação à sintomatologia quando comparado ao placebo. Uma questão interessante também, importante, que não foi realizado segmento histológico nesses pacientes.
Segunda droga, cromolina, um estabilizador de mastócito, foi avaliada em apenas um RCT, com um N bem pequeno, bem reduzido de pacientes, apenas 16, onde apenas um paciente conseguiu atingir remissão histológica, ou seja, menos de 1% dos pacientes nesse estudo. Na sequência, outro grupo de drogas, os imunomoduladores, azathioprina e sesmercaptopurina também foram avaliadas, que no caso retrospectivamente em 4 pacientes com doença refratária. Não foram comparados com grupo controle, com nenhum grupo controle, e o autor cita que múltiplos confundidores estavam presentes, dificultando a análise de reais benefícios com essas formas de terapia. E a última droga, o último grupo que ele cita é o anti-TNF, né, que poderia sim ter uma justificativa do ponto de vista fisiopatológico, e tem apenas uma série de casos observacionais que utilizaram essa droga, esse grupo de drogas, na verdade, em 3 pacientes com doença refratária. Mas em cada um desses pacientes foram atingidos desfechos diferentes, tanto do ponto de vista de sintomas, histologia, como endoscopia. Indo para o final da apresentação, na verdade, não uma recomendação, mas com relação a uma das perguntas que os autores colocaram no desenvolvimento do guideline, né, que diz respeito ao segmento endoscópico em pacientes após a realização do tratamento, né, ou após, na verdade, a mudança de terapêutica. Desculpa. Novamente, ele cita a importância, né, da realização de biópsia no follow-up para estar definindo uma resposta terapêutica adequada, porque, novamente, uma doença de natureza inflamatória crônica que, se não tratada a longo prazo, está associada à estenose esofágica. E apesar do guideline não gerar uma recomendação formal, eles consideram que a realização de múltiplas endoscopias com biópsia após mudanças terapêuticas pode ser uma estratégia razoável. Com relação ao critério para definir resposta terapêutica adequada, os autores citam que não existe parâmetros ótimos para tal definição, mas eles sugerem a utilização do limite de 15 células em biópsia para definir uma resposta terapêutica adequada. Outro ponto interessante, eles citam, na verdade, né, que a frequência com que a endoscopia deveria ser realizada no follow-up permanece indefinida no momento, provavelmente depende da gravidade clínica inicial, entre outros fatores. E a última questão, na verdade, até um pouco confusa aqui o comentário do autor, ele realmente só tem esse parágrafo no guideline, mas que diz respeito com relação ao segmento em pacientes que respondem à terapia com IBP. E a única coisa que ele fala é que nesses pacientes seguir endoscopia conforme a recomendação dos ECs, quer dizer, seguir a sugestão da estratégia de endoscopias seriadas em follow-up. E é isso, doutor. Muito bem. Acho que esse guideline, acho que é importante, a gente vai ter oportunidade de discutir outros guidelines ao longo do ano, né? Deixa eu encerrar aqui, fazer o meu compartilhamento aqui também. Ok. Vou voltar, então, para a minha apresentação. Então, ele já dá um panorama geral, acho que ele destrincha bem a questão dessas novas terapias, né? O Modulecast, por exemplo, era uma droga aparentemente promissora nessa parte, né? Que acabou depois caindo um pouco por terra, né? Deixa eu só... tá, peraí, deixa eu só voltar aqui, pera um pouquinho. Opa, interromper. Deixa eu pegar a apresentação correta aqui, vamos lá. Está aqui, perfeito, vamos lá. Deixa eu avançar aqui, então. Certo, então, essa segunda parte, então, o intuito também ajudar a complementar um pouco, né? Essa apresentação, dessa última parte da discussão, eu me baseei em 3 apresentações que tiveram ao longo desse último ano, né? Nos Estados Unidos, além da Associação Americana de Gastroenterologia, que ajudou a produzir esse guideline, existe também o Colégio Americano de Gastroenterologia, né? Ele é um pouco menor, mas também tem bastante atuante de qualquer forma, né? E ele promoveu 3 reuniões, 2 no ano passado e outra agora, esse ano, agora,
com especialistas também nesse assunto, que ajuda a discutir um pouco mais a fundo essas questões controversas em si, né? Em relação à terapia de manutenção, realmente, né? E alguns nuances a respeito da dieta, né? Então, eu me baseei nesse material de qualquer forma, né? Então, no aspecto geral, é importante nós nos atermos que a primeira descrição de eosinofilia esofágica é bem antiga de qualquer forma, mas o nome, a doença só passou efetivamente a ser reconhecida, né, como uma entidade específica só em 2003, né, que ela foi reconhecida, né? O primeiro guideline saiu em 2007, depois 2011, 13 e o último agora de 2018, e a questão a quantidade de eosinófilos presente é que realmente isso se mostrou bastante consistente sim, na literatura, né? Esse nível de corte, outras condições como doença do refluxo, outros fenômenos que também podem concorrer ou estar presentes também, normalmente podem levar ao aumento de eosinófilos, mas não nesse nível de corte. Então, isso se mostrou bastante consistente para auxiliar no diagnóstico, né? E a primeira pergunta que se coloca, né? Uma vez que o paciente tem atingido uma resposta terapêutica satisfatória, né? A manutenção deve ser mantida ou não, né? Em relação aos inibidores de bomba, existe nenhum trabalho assim a longo prazo estabelecido, né? De qualquer forma. A dificuldade também em relação aos inibidores de bomba, a gente deve lembrar que, há alguns anos atrás, a doença, quando você tinha a resposta com inibidor de bomba, originalmente não era considerada esofagite eosinofílica, né? Antigamente existia nos guidelines iniciais a eosinofilia responsiva ao inibidor de bomba. Isso depois, com o tempo, foi abolido esse termo, né? Então, a resposta ao inibidor de bomba também é uma estratégia terapêutica. Então, também os trabalhos em si acabaram mais antigos, ficaram um pouco confusos por conta dessa denominação inicial que se criou em si, né? Antigamente, quando se respondia o IBP, não era considerado esofagite eosinofílica, né? Em si, mas o tempo mostrou que é tudo a mesma doença, né? Então, grande parte da terapia de manutenção, os trabalhos que tem, se baseiam em relação aos esteroides tópicos, né? Tá? As duas principais opções testadas é a budesonida e a fluticasona, de qualquer forma, né? Como a gente sabe, no nosso meio, em vários países, ainda não existe uma formulação específica para uso oral, né? Acaba se adaptando a formulação para ela atuar no nível da mucosa esofágica, então pode surgir alguma que dê uma consistência mais adequada, misturar com mel, alguma que dê essa consistência mais adequada, né? Ou aplicar no caso, sem o espaçador, né, se for utilizar a formulação para asma, né, de qualquer forma, e não deglutir. Também é fundamental em si não se alimentar ou nem beber líquido 30 minutos após as aplicações, de qualquer forma, né? Então, em relação aos corticoides, existem cerca de 8 trabalhos em si, mostrando uma resposta média à terapia em relação ao corticoide, variando em 65%, aproximadamente 65% de qualquer forma, né? Então, existem aproximadamente 8 RCTs com 437 pacientes, de qualquer forma, né? Então, aqui a resposta em 8 semanas em si. Tá? As opções entre budesonida e fluticasona são muito parecidas, né, de qualquer forma, né? Usando como corte basicamente esse critério, que é o único estabelecido até o momento, que é menos de 15 eosinófilos por campo de maior aumento, né? E já existem novas formulações, ainda no Brasil nós ainda não temos, mas já existem algumas opções no mercado americano e algumas outras já começando a serem lançadas, né, de fluticasona já de uso oral e também e outras formulações também com a budesonida voltada especificamente para a esofagite eosinofílica, né? Tá? Essas formulações orais ainda são trabalhos pequenos, mas ele já tem mostrado uma certa superioridade em relação às formulações tradicionais em si, né? Tá? Então, alguns trabalhos já têm mostrado realmente que elas parecem ter uma efetividade, aumenta a resposta ao tratamento de qualquer forma, né? Aqui também um outro trabalho recente também
em relação à budesonida também de dispensação oral, aqui mostrando a resposta, seja a nível proximal, médio, distal, em relação aos segmentos esofágicos e mostrando uma efetividade de resposta, aqui atingindo até uma remissão até bem elevada, até um pouco acima do que a média dos trabalhos, né? E aqui a mesma forma também em relação a essa formulação da fluticasona. Então, à medida que a gente também tiver disponibilidade dessas formulações específicas para a esofagite eosinofílica, talvez a resposta, há um ganho de resposta, pelo menos preliminarmente, né? A questão também que embaralha ou dificulta um pouco a definições em si nessa parte, né? Os critérios de resposta ao tratamento em si ainda, seja do ponto de vista endoscópico, sintomático, histológico. O histológico, menos de 15, parece ser bem consolidado, de qualquer forma, resultados intermediários em si, isso parece ser o mais consistente, mas não existe uma correlação clara também dos scores de sintomas com os aspectos endoscópicos, então ainda há falta de critérios de sintomas endoscópicos bem consolidados em si, ou validados, também às vezes dificulta a comparação entre esses diferentes trabalhos, de qualquer forma, né? Agora, explorando um pouco mais qual o racional da terapia crônica, né? A história natural ainda existem poucos trabalhos de segmento muito longo, né? Esse aqui é um dos poucos ainda feito em crianças com segmento de quase 12 anos, de qualquer forma, né? Mostrando que alguns desses pacientes não tratados, eles realmente evoluem para formas de estenose em si. Então, existe realmente essa preocupação de que você tem uma remodelação esofágica que adiante possa comprometer e trazer complicações de qualquer forma, né? Então, a mudança também do padrão de resposta. Então, existem trabalhos mostrando que você tem essa remodelação, você tem redução da distensibilidade do esôfago, esse trabalho também em crianças, de qualquer forma, né? E o aparecimento de complicações. Então, isso parece sustentar essa questão, né? Também trabalhos que tentam avaliar também o atraso no diagnóstico da esofagite eosinofílica em relação também à presença de manifestações já com fibrose em si, também parece ser maior consistente à medida que se tem um tempo maior em si, aqui em preto, são a presença já de fibrose esofágica, né? Então, isso também respalda essa preocupação em relação a considerar uma terapia crônica, né? Agora, em relação à suspensão do corticoide tópico em pacientes com remissão profunda, né? Que haja uma melhora histológica completa, né? Em si. Isso foi observado um tempo médio de 22 semanas, 22 semanas de qualquer forma, né? Tá? Mas a gente já observa que normalmente com 2 a 3 meses, em geral, já é considerado, já costuma se avaliar o controle endoscópico, né? O próprio guideline não se propôs definir um tempo de controle de remissão. Isso tem sido muito individualizado, né? Normalmente propõe-se que a primeira revisão, avaliação de resposta endoscópica para avaliação e remissão seja feita em 3 meses, mas às vezes alguns preferem adiar um pouco mais, 6 meses. Isso está em aberto, não existe até o momento não é possível definir um nível de corte específico que todo paciente deva fazer os controles a cada 3 meses. Isso ainda tem que ser individualizado até o momento, né? E aqui a questão de recorrência da esofagite eosinofílica com a budesonida e a fluticasona. São trabalhos ainda muito recentes, né, com N's pequenos, de qualquer forma, né? Tá? Aqui um deles mostrando que em 58 pacientes, de 58 pacientes, 33 tiveram remissão de sintomas após no primeiro ano após a suspensão da terapia, né? A média de recorrência foi um pouco arrastada, né? E não foi definido, não foi estabelecido identificado nenhum preditor de recorrência de resposta. Isso também é algo que se busca na literatura, né? Identificar seja algum parâmetro, um número de corte no controle endoscópico. Isso ainda é uma busca que se tem de também estabelecer preditores de resposta que se possa definir qual o paciente que iria se beneficiar mais da terapia ou não, ao invés de
querer estabelecê-la de maneira universal, que eu acho que ainda é algo um pouco arriscado, né? Tá? A recorrência em si também, existem diferenças em relação a critérios de avaliação dessa resposta. Então, como esse trabalho mesmo coloca, não existe uma padronização adequada. Às vezes, alguns avaliam a remissão apenas em parâmetros sintomáticos, outros histológicos. Então, essa falta de correlação também, às vezes, dificulta essa análise em si. Tá? E aqui, também, esse autor, também, num trabalho recente, ele coloca que, uma vez que o paciente entra em remissão, a recorrência ela tem sido vista na maioria dos pacientes, mas lembrando que o N de pacientes acompanhados ou que se tem trabalhos ainda são muito poucos de qualquer forma, né? E a questão também já existe poucos trabalhos em si sobre história natural, né? Eles ainda são muito pequenos de qualquer forma, né? Em si. E a atividade da doença também pode recorrer após a cessação da terapia, de qualquer forma, né? Então, esse é um trabalho feito em crianças com um segmento mais de 24 meses, mostrando que eles mantêm-se adequadamente com a fluticasona em manutenção, de qualquer forma, né? Aqui no controle histológico, né? Mostrando que mas é um trabalho feito em crianças, de qualquer forma, né? Uma estratégia que também mais recentemente tem sido proposto é tentar você manter uma terapia a longo prazo, aqueles pacientes que respondem com a terapia tópica, numa dose mais baixa, né? Então, isso também é uma tentativa que alguns trabalhos iniciais têm tentado avaliar, né? Tá? Mostrando que realmente a resposta, de qualquer forma, pode ser uma estratégia a ser considerada em si, né? Mas ainda precisam de estudos mais consistentes a longo prazo para que se definir que a manutenção deva ser feita na mesma dose original ou pode-se tentar uma dose mais baixa de qualquer forma, né? Tá? Então, alguns desses trabalhos também já estão sendo feitos com essas novas formulações de qualquer forma, né? Mostrando que aqueles que se optam por manter a terapia de manutenção comparado com o placebo, eles realmente sustentam essa resposta a longo prazo, né? Tá? Então, pelo menos preliminarmente, parece que isso também é um atrativo em relação parece não haver perda de resposta, pelo menos no tempo de segmento até onde esses trabalhos conseguiram avançar, a resposta se mantém naqueles que você opta por seguir com o tratamento de manutenção, né? Mas existem várias perguntas não responsivas em si, né? Pacientes que já fizeram dilatação, que já têm a presença de fibrose, essa resposta também será satisfatória ou não? Tá? A terapia de manutenção consegue evitar que o paciente tenha um remodelamento com fibrose. Grande parte desses trabalhos não tem, a longo prazo, não tem segmento endoscópico, né? Isso ainda também é um pouco falho, né? Então, são questões ainda não bem respondidas de qualquer forma, né? E essa manutenção, a resposta é duradoura. Aqueles que já apresentam fibrose, a remodelação também esofágica, isso será reversível com a terapia também tópica a longo prazo. A idade se o paciente é uma criança ou adulto, impacta também nessa resposta. Então, isso também são questões também que permanecem ainda, são lacunas ainda não respondidas, né? E haveria algum risco também a longo prazo de se optar por esses corticoides tópicos, né? E o autor aqui, ele também coloca alguns possíveis candidatos a essa terapia de manutenção, né? Isso não é uma lista estabelecida, eu acho que mas ele já coloca que talvez sejam, apesar de não ter preditores de resposta estabelecido, talvez possam ser os melhores candidatos, baseado no que se sabe até hoje, para a terapia de manutenção. Aqueles que já têm um calibre reduzido, já têm impactações de repetição, presença de estenose, que tem um retorno de sintomas rápidos após a retirada da terapia do corticoide tópico, né? Pacientes que tiveram complicações em abordagens endoscópicas anteriores, né? Ou que tenham comorbidades, caso precisam submeter a novo procedimento endoscópico, e também a questão de
Uma outra questão também do ponto de vista, às vezes, prático, né? Paciente que irá fazer uma viagem para um local distante, onde, às vezes, se tiver uma complicação com impactação alimentar, talvez, durante a viagem, vale a pena, realmente, você manter ainda mais se o paciente for ficar um longo período, não tiver com a doença bem controlada, também é uma situação que talvez a terapia de manutenção realmente, durante aquele período, realmente parece fazer sentido que se mantenha de qualquer forma, né? Tá? Então, ele mais ou menos bate um pouco nessa também, esse guia que foi comentado, de qualquer forma, mas chamando a atenção que a questão da terapia de manutenção ainda não há trabalhos prospectivos de longo prazo sobre a história natural ainda da doença em si, né? E há pouquíssimos estudos sobre terapia de manutenção. Eles basicamente começaram a ser feitos de 2018, 2019 para cá, né? E a remissão espontânea em si, a questão de critérios endoscópicos, os trabalhos ainda são bastante heterogêneos. Quanto à questão do risco da terapia, isso me parece, acho que é mais simples de responder, né? Tá? As taxas em si, elas são relativamente baixas, e também à medida que começou-se a utilizar essas formulações mesmo tradicionais, utilizando de maneira mais adequada, os gastroenterologistas foram ganhando experiência também com essa medicação, esses índices vêm reduzindo consideravelmente, então, repercussões de candidíase oral, esofágica em si, os trabalhos, as séries iniciais eram índices um pouco maiores, mas com todos os cuidados implementados e tudo, esses índices têm sido cada vez menores de qualquer forma, né? Quanto a questões de redução de cortisol em si, também não parece significativo de ocorrência de insuficiência adrenal. Isso é difícil ser avaliado em si, a padronização de como avaliar isso também, mas nenhum trabalho, seja RCT ou observacional, conseguiu chamar atenção em relação a algum efeito em relação a esse fenômeno naqueles pacientes com uso de corticoides tópicos com esofagia eosinofílica, né? Então, até o momento, não existe nenhum dado que suporte o que rotineiramente se avalie insuficiência adrenal nesses pacientes, de qualquer forma, né? Tá? E, aparentemente, parece ser algo seguro em si. Então, a preocupação de complicações em si, de infecções locais em si, com o uso desses corticoides tópicos, parece ser de pequena monta, então, isso parece ser uma preocupação menor, e isso tem se mostrado bastante seguro, tanto em crianças, e também grande parte dessas terapias, elas são usadas também em pacientes com asma em si, são rotineiramente usadas como primeira linha, e também isso não é um fenômeno que cause maiores preocupações. Então, isso parece ser uma questão, em termos de segurança da terapia a longo prazo, de tópica, parece ser seguro, né? Então, ele coloca que conhecendo que sendo uma característica crônica, há aspecto racional para se propor a essa terapia a longo prazo, né? E talvez até o momento, à medida que futuramente venham a surgir estudos mais específicos para também ajudar a responder essa questão, talvez essas recomendações desses grupos possam ser melhor avaliados, de qualquer forma, de maneira mais consistente. Mas essa lista, talvez, são perfis atuais onde talvez a terapia de manutenção tópica com corticoide realmente vale a pena, deva ser sempre considerada, né? Agora, entrando no outro aspecto controverso em relação à dieta, né? Aqui é um histórico também evolutivo, né? Mostrando que a dieta alimentar ela começou a ser utilizada em outras situações em si, em 1995, depois, à medida que a doença passou a ser reconhecida aqui, em 2007, 2012, começou a se avaliar, e a dieta de um único elemento, no caso do leite, foi instituída em 2012 em crianças, né? A gente deve lembrar que a alergia ao leite é a alergia mais comum em crianças, né? Então, a ideia surgiu a partir daí, e começou-se, então, já em 2018, a tentar avaliar modalidades mais simples de dietas restritivas, com 6, 4 e 2 elementos, né? Aqui foram os primeiros RCTs comparando os diferentes trabalhos em si, a dieta elementar e a dieta empírica em si, baseado nesses grupos de alimentos, né? E que já chama a atenção que a dieta guiada por testes alérgicos já começou a ter um índice inicial já ruim comparado com as outras modalidades, né?
Então, isso já chamava atenção. Então, essa ideia de também se basear a adoção de restrição de determinado alimento baseado nos testes em si realmente não se sustentou, né? Quase 50% tem testes positivos, mas apenas 16% mostrava-se efetivo você restringir aquele alimento identificado no teste, né? Então, isso foi abandonado. Então, essa estratégia de se lançar a mão dos testes alérgicos para guiar a adoção da dieta de determinadas restrições, de determinados gatilhos alimentares, alimentos que poderiam ativar a doença, caiu por terra de qualquer forma, né? Tá? Então, aqui são os resultados em relação a essas modalidades em si, né? Então, os dois elementos mais importantes realmente parecem ser o trigo e o leite, especificamente, né? E a diferença em trabalhos em adultos ainda estão começando em si, então a gente não tem dados muito consistentes, né? Mas a diferença da dieta com 6 e com 4 é de cerca de 10%, né? Mas são índices também próximos, né? Em si. Então, começou-se a tentar simplificar essa estratégia em si, né? Tá? E a resposta do leite nas crianças, né? Atingiu uma resposta de 65%, né? Então, a ideia de você restringir todos, depois ir reintroduzindo, ou então ir por etapas, né? 2, 4, 6 elementos, parece ser mais simples de ser implementada em si, né? Então, aqui são os trabalhos agora tentando reunir esses dados em relação a essas estratégias de você ir por etapas nessa adoção, né? Tá? Então, isso é mais flexível e pode facilitar que o paciente efetivamente tenha uma adesão a isso, né? A questão também dos protocolos que foi instituído também, quando você propõe de você restringir os 6 elementos e depois ir reintroduzindo e avaliando, né? A questão o modelo ideal que foi o modelo ideal não, o modelo que foi proposto originalmente, você faria a retirada desses 6 elementos e aí faria uma endoscopia de controle para avaliar a contagem, tudo, e após esse período em relação à instituição desses elementos, né? Então, aqui você, num período de acompanhamento aqui, seriam dessas 4 semanas, você iria fazer a primeira endoscopia de controle, depois a segunda e a terceira, né? Isso é uma estratégia um pouco armada demais, e grande parte dos pacientes muitas vezes teriam uma certa dificuldade de efetivamente fazer essas endoscopias seriadas para avaliar realmente se a adição do ovo aumentou o número de eosinófilos ou não, ou se foi a soja. Então, isso, do ponto de vista de um trabalho científico, é mais fácil de o paciente aderir, mas na vida real, você querer aplicar esse modelo em si, com o apoio do nutricionista e tudo, é complicado, né? Por isso que tem se procurado simplificar esse processo de adoção da dieta para que se consiga uma resposta, uma adesão maior efetiva de qualquer forma, né? Tá? Se basear na melhora pelos scores é falha, então, idealmente, nesse modelo de você retirar os 6 alimentos e depois ir reintroduzindo também, você teria que ter, no modelo inicialmente estabelecido, você teria que ter essas endoscopias de controle para avaliar realmente se houve aumento ou não da contagem de eosinófilos, atingiu a morte de 15 ou não. Então, isso às vezes, a instituição de maneira ampla desse protocolo realmente, na vida real, é um pouco complicada, realmente, né? Nesse intuito, tem sido tentado algumas formas menos invasivas de se avaliar essa questão, né? Isso ainda está em fase de testes em si, né? Outras formas de você também não precisar recorrer à endoscopia para fazer essa coleta, né? Em si, seria uma espécie de não exatamente uma nasofibroscopia, de você tentar coletar material de esôfago proximal em si. Isso também é outra modalidade que é uma espécie de uma esponja expansível que você engole ela, você coleta material de qualquer forma, né? Em si, isso está sendo testado também para rastreamento de Barrett, né? É uma técnica ainda também experimental, de qualquer forma, mas talvez se isso
futuramente se tornar uma realidade, talvez fique mais factível, mais simples, talvez, de você fazer controles histológicos em si, sem que tenha que necessariamente recorrer à endoscopia, né? Isso ainda são técnicas menos invasivas que estão sendo testadas em si, né? Tá? São mais fáceis de o paciente aderir e tudo, então, futuramente, talvez isso possa ser uma realidade, né? E a questão também da adoção da dieta, né, envolve outras questões, né? O aporte do nutricionista é fundamental nisso, né? A gente deve lembrar que cada um desses alimentos podem levar à deficiência de determinados nutrientes em si, né? Seja do leite, do trigo, do ovo. Então, é importante essa abordagem também do nutricionista para propor estratégias, fontes de alimentos alternativos para cada um desses grupamentos que venham a ser restritos, né? Então, a importância do acompanhamento com o nutricionista nesse sentido, né? E não existem trabalhos consistentes a longo prazo de pacientes de restrição de dieta por muitos anos seguidos, né? Existem alguns trabalhos com segmento aqui de 24 meses, onde pacientes mantiveram 50% se mostrou ser efetiva de qualquer forma, né? Tá? Mas o que dificulta a adesão de qualquer forma, né? Os pacientes se manterem motivados a longo prazo, né? Então, você poder a questão de contexto social, a questão também de alguns elementos religados também à ansiedade, a experiência anterior em relação a alguns desses alimentos de qualquer forma. Então, sim, vários nuances também relacionados à dieta em si, né? Trabalhos em crianças e adultos talvez ficam como o perfil também de alergia na criança difere do adulto. Eu acho que também fica difícil a gente querer comparar tratamentos de dieta em criança e em adultos, né? Tá? Então, mas isso também é cada vez mais, mas ela é uma estratégia, em princípio, interessante a longo prazo, né? Então, talvez um paciente que tenha tido resposta ao corticoide, por exemplo, tópico, né? Se ele já estiver implementando a dieta, isso seja mais fácil de você conseguir, por exemplo, retirar o corticoide tópico e deixar só a dieta de qualquer forma, né? Tá? Mas é importante, de qualquer forma, identificar fatores que interfiram ou afetem a manutenção dessa dieta a longo prazo, né? Então, a conscientização do paciente em relação de que determinado elemento da dieta efetivamente deva ser mantido a longo prazo, isso aí é algo importante a ser trabalhado de qualquer forma, né? E, para finalizar, as autoras colocaram também a respeito de dicas práticas para o sucesso também da estratégia terapêutica, de se discutir opções também alternativas quando se restringe determinado tipo de alimento de qualquer forma, né? Estabelecer estratégias em relação a protocolos de reintrodução de determinado grupo, uma vez retirado, né? Em si, isso ainda é uma lacuna a ser preenchida, né? E a importância do monitoramento e acompanhamento a longo prazo em si, né? E naqueles pacientes que não respondem à dieta, né, o que você deve considerar? Avaliar a questão de contaminação. A gente sabe que quem lida com doença celíaca sabe que você também pode ter contaminação de elementos também em alimentos que não tenham trigo, por exemplo, né? Então, isso é uma questão a ser considerada também, né? A presença de outros fenômenos aeroalérgicos também que podem acontecer. A gente sabe que a esofagite eosinofílica está associada a outros fenômenos atópicos, então também isso é uma coisa que também deve ser avaliada, né? E dependendo da severidade do caso, né, a restrição empírica de outros grupos de alimentos em si, em adultos a dieta alimentar realmente se mostrou muito pouco efetiva, pouco palatável, alto custo, então não parece algo muito factível, né, de qualquer forma, e naturalmente, naqueles que não têm uma resposta inicial adequada à dieta, né, você deve considerar associar ou compor com também a terapia farmacológica, aqui considerando mais que a literatura respalda mais a questão dos corticoides em si, né? Tá? O uso de corticoides a longo prazo e a dieta, então ele coloca realmente que talvez no contexto de viagem isso deva ser interessante em si, né? Então todo paciente com esofagite eosinofílica, mesmo que ele esteja em remissão, se for viajar, é sempre válido realmente levar sua budesonida ou o seu corticoide tópico também no kit de primeira de viagem em si, né?
Tá? E a questão de liberar determinado grupo anteriormente restrito, isso precisa efetivamente de um acompanhamento conjunto, né? A decisão de reintroduzir determinado alimento não deve ser feita de maneira autônoma pelo paciente. Idealmente, você deve, no momento, o que se tem para avaliar é o controle endoscópico, né? Em si, a falta de outros scores ou parâmetros mais afetivos limita um pouco, então o paciente deve ter consciência que isso deve ser feito de maneira monitorada em si, né? Tá? Então, essas são nuances em si. Eu acho que é uma doença ainda que a gente tem várias dessas polêmicas ainda precisam ser melhor esclarecidas, né? Mas espero que essa reunião de hoje tenha ajudado a lançar um pouco de luz aí, né, nessas questões do tratamento em si. Acho que nesses próximos anos, algumas dessas questões e a questão, e essa pergunta também, qual grupos, quem realmente irá se beneficiar da terapia a longo prazo, o real impacto dela na mudança de realmente evitar que o paciente evolua para formas fibrosantes em si, são questões que ainda em aberto, mas que futuramente a gente deve começar a ter alguns trabalhos ajudando a efetivamente responder essas questões, né? Muito bem. Então, vamos ver aqui. Certo, diferenciar. Ah, tá. Caso alguém queira comentar, abre o microfone, fique à vontade. Tá? Sim, diferenciar a doença do refluxo e... sim, esse nível de corte de 15 se mostrou bem consistente, né? Então, a doença do refluxo, sabidamente, leva ao aumento de eosinófilos, mas normalmente um patamar menor, realmente, né? Então, isso é um dado bem relevante. Também a questão de você ter o comprometimento mais proximal, mais difuso, também ajuda a diferenciar em si, né? Então, esse nível de corte de 15 realmente foi estabelecido lá atrás e, com o passar do tempo, nenhuma sociedade, outro grupo, os trabalhos mais ou menos convergiram tudo. Então, ele se mostrou com uma alta sensibilidade e especificidade. Então, tanto que até é o único critério assim, maior assim, que se tem para avaliar a remissão em si como um todo, né? Como vocês viram, alguns trabalhos colocaram 5, mas isso é arbitrário, né? De que a remissão profunda, acho que são nuances ainda em aberto, de qualquer forma, né? O intervalo... O aspecto endoscópico também, né, Raul? Ajuda muito. Sim, na endoscopia inicial, sim. Raul, eu sempre dou corticoide, a budesonida, a fluticasona. Ou você tem tratado só com o IBP? Não, acho que o IBP, no âmbito geral, ele é interessante para você dar logo no início, né, de qualquer forma, que ele é efetivo de qualquer forma, mas eu acho que olhando a médio e longo prazo, eu acho que a tendência é a gente ou considerar já entrar com a dieta, que às vezes é difícil essa implementação assim de maneira estruturada, mas acho que já retirar o leite e o trigo também é interessante. A falta também de trabalhos de comparando você fazer dieta IBP, dieta e corticoide, não existe trabalho comparando essas estratégias associadas, né? Mas eu acho que, olhando a longo prazo, eu tendo sempre a considerar o corticoide realmente, né? Hoje a facilidade do seu uso em si, e o IBP normalmente eu procuro manter, por exemplo, eu deixo os 3 primeiros meses enquanto vai tentando implementar dieta e também a parte do... Mas acho que é sempre interessante associar, né? Sim, sempre associo. E realmente eu vou tirando essa dieta de um por um, porque se você diz todos os alimentos, o paciente vai correndo e vai embora. Porque... lembrando que o leite e o trigo parecem ser os dois mais importantes em si. Ainda não tem trabalhos consistentes em adultos, né? Como vocês viram, o trabalho com um elemento foi feito só em crianças, né? Em relação, por exemplo, tirar só o leite. Ainda não tem nenhum trabalho feito em adultos, né? Então, ainda a estratégia de isso já está sendo... tem trabalhos correndo a respeito disso, mas ainda não estão prontos, né? Mas talvez a ideia realmente da dieta é simplificar mesmo, né? Tá certo? Muito bem. Então, ok. 8h30, né? Muito bem. Então, na próxima semana, então, nós vamos ter então uma reunião falando, vamos também continuar ainda no esôfago, né? Vamos falar sobre rastreamento endoscópico do esôfago de Barrett, tá? Nós vamos ter um colega da Unicamp, do
do Gastrocentro lá da Unicamp participando em si, tá? Então, eu vou estar divulgando mais em breve aí o palestrante e tudo, tá? Então, já fica aí o recado. Então, na próxima semana, então, vamos abordar esofo de Barrett, né? Bom? Alô. Perfeito. Ok. Tá. E uma última questão aqui. Realmente, corticoide sistêmico, a experiência é mínima, né? Não tem nenhum trabalho para ser, não se recomenda, o próprio guideline passa por cima, não tem nenhum trabalho que sugira que a gente deva lançar a mão de corticoide sistêmico, talvez em pacientes com formas complicadas, que já tem uma estenose importante, mas são relatos de casos muito isolados, então o uso de corticoide sistêmico é só basicamente naquelas formas sistêmicas que você tem comprometimento gástrico ou de outras porções também do intestino, né? Que aí realmente é um racional do seu uso, mas para as formas tradicionais em si, usuais, não se recomenda corticoide sistêmico, né? Bom? Muito bem. Então, agradeço a presença de todos e até a próxima semana, então. Tchau, tchau. Depois eu vou estar disponibilizando o link aí para quem quiser assistir depois, então, tá bom? Tchau, tchau.